Oferecimento Cosefer Seguros, 60 anos de seguro com você. Boa noite, amigos telespectadores da Rede Opinião de TV. Estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Eu trago como convidado dessa noite um expert na área criminal, um delegado de polícia militante há mais de 20 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nosso delegado titular de polícia, Dr. Sidney Sully-Urbach. Prazer em revê-lo, Dr. Sidney. Uma satisfação tê-lo aqui novamente. O prazer é meu de estar aqui contigo. Agora atribuo à sua generosidade o expert, né? Não sou só apenas um rábula do direito penal, apesar de estar militando há 23 anos nessa área. Aliás, o direito penal é o que tem nos afligido ultimamente e é por isso que eu convidei sua pessoa para a gente estar discutindo, fomentando discussões em torno dessas alterações recentes do Código de Processo Penal. Então nós tivemos aí uma repercussão, grande segmento da sociedade se mostra aflita, porque ainda não temos na prática o resultado do que deverá ser posto em prática, né? Mas no que diz respeito àquela questão da fiança, da primariedade, existe todo um trabalho ou uma conversa por trás dessa alteração legislativa, que é a inércia do Estado no investimento em presídios, em prisões, né? O sistema carcerário brasileiro, sabidamente, está num estado avançado de putrefação, e justificando a não construção de presídios, dizem, há uma linha, né? Uma tese conspiratória, que o interesse do legislador era alterar a lei para tentar esvaziar um pouco os presídios no Brasil. Mas vamos por partes. O que veio a trazer essa inovação legislativa no tocante a crimes, vamos chamá-los de menor potencialidade, se é que podemos considerar alguns crimes como de menor potencialidade? Bom, Maurício, eu entendo o seguinte, nós sofremos no Brasil de um grande mal. Muitas vezes a lei chega antes de que seja criada a estrutura necessária para recepcioná-la. Vamos lembrar, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. De repente, o Estatuto da Criança e do Adolescente entrou em vigor e nós não tínhamos em nenhuma cidade do Brasil conselhos tutelares. Aliás, 11 anos depois dessa lei, ainda existem cidades que não criaram conselhos tutelares. Então, a dificuldade de aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi enorme no início, porque não havia estrutura do Estado para poder recepcionar aquela nova legislação. E hoje a gente vê isso novamente. Com a chegada dessa nova legislação, o Estado não está preparado para fazer cumprir essa legislação. Então nós vamos ter vários problemas de aplicação dessa lei, enquanto não se criarem todas as estruturas necessárias. Agora, eu não tenho dúvida, Maurício, que o Estado, o governo federal e os estados de uma forma geral estão todos preocupados com uma situação. A população prisional cresce a passos largos todos os anos. Há cerca de 6, 7 anos atrás, nós tínhamos 90 mil presos no estado de São Paulo. Hoje são 180 mil presos. Dobrou essa população. E essa população dobra, o que o Estado é obrigado a fazer? Primeiro, superlotar as unidades já existentes. Segundo, investir recursos públicos na construção de novos presídios. Quem sai, especialmente para a zona oeste do estado de São Paulo, vai encontrar N presídios espalhados pelo interior do estado de São Paulo, eu diria até enfeiando outrora uma vista bonita que aquelas regiões tinham de campos, etc. Então o Estado não quer parar, o governo federal quer parar de investir na construção de presídios. Precisa sim esvaziar as cadeias que tem, criando vagas para que agora se resolve chamar de presos de alta periculosidade, aqueles que são reincidentes, aqueles que são cometedores de crimes hediondos,
e deixar de fora da cadeia aqueles que, como você lembrou, podem não significar tanto perigo para a sociedade. Vamos ver se na prática esse não oferecer tanto perigo para a sociedade funciona. Nós vamos ter situações em que o cidadão vai se sentir vexado, né? Já poderia adiantar uma situação, por exemplo, eu pego um indivíduo depois de cometer um estelionato, conto do vigário na praça pública. Ele acabou de subtrair, conseguiu da vítima 20 mil reais. Esses 20 mil reais eu não consegui pegar porque ficou com um comparsa do estelionatário. E aí então esse estelionatário é conduzido para a delegacia, a vítima acabou de perder 20 mil reais e ele vai ser autuado em flagrante e arbitrado uma fiança que pode ser de um salário mínimo. No mínimo. E ele então, dando 500 reais, fica com 20 mil e vai embora para casa sorridente. Muitas vezes vai sair da delegacia antes da própria vítima. Sim. E da própria polícia, eventualmente, vamos dizer, a militar ou a civil, que tenha feito aquele momento da apreensão. Isso. Então nós vamos ter nessas situações casos de clamor público. A gente tem que lembrar o seguinte, furto, que é uma coisa que a imprensa está muito divulgando aí, dizendo, olha, o ladrão que furtaram uma carteira, ele vai poder ficar em liberdade. Será que ele não vai furtar outras carteiras? Primeiro, a legislação para quem furta uma caneta esferográfica é a mesma para quem furta um avião Boeing. Portanto, se o indivíduo furtar a caneta ou o avião, ele vai para casa do mesmo jeito mediante o pagamento de uma fiança. Então, nós vamos ter situações em que a sociedade vai clamar que aquele indivíduo tinha que ir para a cadeia, acabou de ficar com 20 mil reais da vítima, não disse quem era o comparsa, a polícia não recuperou esse dinheiro e ele ainda vai para casa gastar esse dinheiro. Fica com 19.500. Fica com 19.500 no lucro. Quer dizer, isso vai chocar, sim. Agora eu pergunto para o senhor, a questão da fiança é uma das alterações e nós temos previsto em lei que a fiança ela partirá de um salário mínimo, que hoje está em R$545, podendo chegar a 200 salários mínimos, enquanto na competência, dentro da competência da autoridade policial, do delegado de polícia. Uhum. Na fase judicial, eventualmente, isso poderá até ser multiplicado por 1.000, salvo engano, foi o que eu fiz nas leituras. Muito bem. Qual que é o parâmetro que o delegado de polícia vai ter para arbitrar? Isso é muito subjetivo. Por exemplo, eu, delegado, não fui com a cara daquele cara, o cara tem uma cara mesmo de pilantra, eu vou jogar 10 salários mínimos para ele. Qual que é a forma de se mensurar essa aplicação? Bom, isso está previsto na própria legislação. O delegado vai ter que considerar a repercussão do delito, a repercussão patrimonial e social daquele delito, vai ter que considerar a forma de agir daquele indivíduo diante do crime que ele cometeu. Então, existem circunstâncias objetivas que têm que ser analisadas. Então, você tem um espectro que vai de 1 a 100 salários mínimos para ser arbitrada de fiança para o criminoso. Como você falou, é um arbitramento que oferece a perspectiva para que o criminoso pague e saia imediatamente. Se ele não pagar, em 24 horas o juiz vai analisar se mantém aquela fiança criminal ou se até mesmo isenta ele do pagamento dessa fiança e substitui o pagamento da fiança por qualquer das medidas assecuratórias que está prevista na lei. Quer dizer, dá liberdade para o indivíduo mediante a substituição da fiança por uma medida assecuratória. E é uma tendência do judiciário. O que são essas medidas assecuratórias? Bom, quais são? Existem uma previsão lá que, por exemplo, o indivíduo pode ser colocado em liberdade, em prisão domiciliar, tá? Segunda, que o indivíduo pode sofrer uma restrição de frequentar determinada restritiva de direitos enquanto ele estiver respondendo aquele processo. Também ele pode ser colocado sob monitoramento pela polícia. De que forma? Através daquelas tornozeleiras, que são nada mais do que GPS que indicam a posição daquele indivíduo durante o tempo inteiro. Então, essas medidas podem ser substituídas pela prisão dele. Então, ele pode ficar em prisão domiciliar. Agora, aí que entra o que nós falamos no começo. Cadê a estrutura?
Porque para mim saber se o indivíduo está ficando dentro de casa, eu precisava ter uma tornozeleira para colocar nele. Aí eu preciso ter um funcionário que fique 24 horas por dia, todos os dias, monitorando aquele indivíduo, para saber se ele não saiu da sua residência. Porque se ele sair da residência, ele violou a medida assecuratória. Aí o juiz pode decretar a prisão preventiva dele. Aliás, pode não, deve decretar a prisão preventiva dele. Mas como é que eu vou informar isto ao juiz? Eu vou ter que deixar, fazer uma escala de policiais para ficar na porta da casa desse indivíduo para ver se ele não sai, não só na porta da frente, como na porta dos fundos. Quer dizer, eu não tenho estrutura de policiais para fazer uma escala desse trabalho para todos aqueles na cidade que vão estar sob prisão domiciliar. E também eu não tenho equipamento eletrônico para poder monitorá-los e muito menos o funcionário e ainda menos o computador para poder fazer esse monitoramento. Né? Então, cadê isso tudo? Não temos estrutura para isso. Outras situações que vão ser criadas é assim, se o indivíduo não for reincidente, ele tem direito ao arbitramento da fiança criminal. Agora, como é que eu descubro se esse cara é reincidente ou não? Eu não tenho acesso ao banco de dados do estado do Pará, do Amazonas, do Pernambuco. Eu, quando consigo consultar o antecedentes daquele indivíduo, é dentro do estado de São Paulo. Eu não consigo saber se ele cometeu um outro delito na próxima cidade de Poços de Caldas e já está lá respondendo a um processo e deixar de arbitrar minha fiança aqui em razão disto. Eu não tenho essa estrutura, o Estado não me fornece essa estrutura para consulta. Outra coisa, ele pode ter cometido um crime em Poços de Caldas, estar com uma medida assecuratória, uma medida cautelar decretada pelo juiz e comete um crime em Araras, um outro crime de furto, por exemplo. Eu não sei que ele está cumprindo uma medida cautelar da Justiça de Minas Gerais. E eu não poderei, dessa forma, informar o juiz de Minas Gerais para que ele revogue aquela cautelar, aquela securatória dele, porque ele violou ela em Araras. Aliás, era isso que eu ia perguntar. Esse primeiro momento em que se há um choque, né, porque a pessoa que cometeu um delito poderá, em pagando uma fiança, responder livremente a esse processo, mas isso não é aplicável a quem é reincidente, é importante frisar isso. É importante. Não é aplicável a quem é reincidente, a quem já foi condenado por... Agora, diante dessa circunstância, que nós não temos uma estrutura sequer informatizada de consulta pelo RG ou qualquer outro meio, se essa pessoa cometeu como uma lei federal, ela é vigente no território nacional todo, isso é até estimulante para que a pessoa fique vagando. Né? Fica até a título de dica, né? Quem quiser cometer esses delitos, ele fica passando de estado, né? Tem 26 estados para fazer isso. Infelizmente, com toda a tecnologia à disposição, até hoje não conseguiu se unificar cadastros dos cidadãos brasileiros. Eles são estadualizados e o acesso a essas informações depende ainda de você mandar o famoso ofício, a famosa cartinha ou o famoso e-mail e aguardar a resposta para saber se o indivíduo tem alguma passagem por todos os estados brasileiros. Olha, são 28 estados, né, Maurício? Então, às vezes você tem que mandar 28 ofícios, 28 e-mails para tentar descobrir desse indivíduo qual foi a atividade da vida dele anterior. Muito bem, eu estou conversando com o Dr. Sidney Sully-Urbach, delegado titular de Polícia de Araras. A gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco para o segundo bloco do programa Direito em Foco. Até já. A mão que toca o copo não toca o volante. Assista Espaço Livre, todos os sábados às 21 horas, na Rede Opinião de TV, a TV da região.
programa especial que busca sempre trazer um entrevistado de destaque ou um assunto de grande interesse para os telespectadores da nossa região. Não se esqueça, todos os sábados, 21 horas, Espaço Livre. Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Estamos falando com o delegado titular de Polícia de Araras, Dr. Sidney Sully Urbach, sobre essas alterações recentes no Código de Processo Penal. Mande suas críticas, sugestões, participe através do e-mail direitoemfoco@mauriciomarangoni.com.br. Dr. Sidney, falamos aí alguma coisa a respeito da fiança e apenas fazendo um gancho às suas palavras no tocante à fiança, quando arbitrada pela autoridade policial e não paga pelo infrator, o juiz, em 24 horas, poderá arbitrar uma nova condição de fiança. Aí eu pergunto sobre estrutura. E o judiciário estaria estruturado? Porque é uma realidade crua. Eu, como operador de direito, falo isso, infelizmente eu tenho que falar isso, mas muitas vezes sequer o juiz está na cidade, ou se nos depararmos com feriados, com finais de semana, serventuários da justiça também são poucos, e tanto quanto os da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária Investigativa, são muito mal remunerados, são desestruturados. Como é que fica a questão da aplicação desse novo arcabouço diante desse panorama até trágico que eu vou conceituar? A estrutura do judiciário vai continuar sendo absolutamente a mesma. A única coisa que salva, assim, relativamente, é que hoje existe o plantão do judiciário. O plantão que é estabelecido nos finais de semanas e feriados na cidade de Limeira. Que é o caso nosso de Araras e Limeira. O caso nosso de Araras e Limeira. Então, uma pessoa autuada na noite de sexta-feira, então, até a 1h da tarde de sábado, deve-se apresentar o auto de prisão em flagrante delito para a deliberação do juiz plantonista em Limeira, tá? Agora, Maurício, isso é ótimo, né? Porque é assim, a Limeira atende Araras, mas também atende Pirassununga, que está a cerca aí de 70 quilômetros de Limeira. Mas, ainda que dentro do estado de São Paulo, temos viaturas em condições para fazer esse deslocamento, etc. e tal. Agora, quem conhece o Brasilzão afora sabe muito bem o seguinte, que existe uma cidade lá no interior do Pará que vai ficar a 450 quilômetros da cidade onde tem plantão judicial e do judiciário. E eu quero saber como é que vai ficar esse deslocamento para apresentação em 24 horas desse flagrante lavrado pela autoridade daquele estado, nessa circunstância. O que é? Vai ter helicóptero, avião para levar e cumprir o prazo processual estabelecido? Quer dizer, se não se deu tempo para o Poder Executivo fazer as adaptações, criar os recursos necessários para o atendimento da legislação, também não se deu tempo para o Judiciário fazer as suas adaptações. Então, talvez aqui no estado de São Paulo, por uma assistência um pouco melhor, nós tenhamos condições de cumprir, sim, o prazo de 24 horas, apresentar, e o cidadão que tiver sido autuado não se sentirá prejudicado por essa situação. Agora, no Brasil afora, ela é inexequível nos termos dessa apresentação. Vamos lembrar lá as cidades do Amazonas, que ficam a 10 dias de barco subindo o rio Amazonas, e não tem outra forma de acesso, não. E se tiver, são estradas que, se chover, ninguém transita, né? Então, aliás, o que mais acontece lá é chover, né? O que mais acontece. Então, Maurício, é inexequível. Pode ser, vamos cumpri-la, talvez nos estados mais desenvolvidos, com um pouquinho melhor de estrutura. Mas no Brasil, isso aí... Então, diante de tudo que estamos falando sobre essa alteração recente, como é que fica o flagrante nisso tudo? Bom, o flagrante, ele basicamente... Só um parênteses, a questão do flagrante, pela Constituição, qualquer cidadão poderia aplicar o flagrante a um delito, né? Havendo um delito, o cidadão comum poderia ser um sujeito ativo nessa constatação. Como é que fica isso tudo? Bom, isso sobrevive, Maurício. Qualquer cidadão ainda pode prender em flagrante delito. O que acontece é o seguinte, na delegacia
Se o crime for apenado com até 2 anos de pena, o máximo do delito for apenado com até 2 anos, o delegado então manda lavrar um termo circunstanciado de ocorrência e o autor, se assinar esse termo circunstanciado, ele livra-se solto sem pagamento de fiança. Agora, se o delito for apenado com 2 a 4 anos na pena máxima, então esse indivíduo vai ficar sujeito a lavratura de um auto de prisão em flagrante e, por fim, o arbitramento de uma fiança criminal que vai de 1 a 100 salários mínimos, como você já citou. Aí o delegado, dentro das circunstâncias daquele crime e pelos critérios objetivos previstos na legislação, vai arbitrar essa fiança. Se o indivíduo pagar, vai embora para casa. Se o indivíduo não pagar, vai para a análise do juiz se ele mantém aquela fiança, se ele substitui aquela fiança por medidas cautelares ou assecuratórias, ou se decreta a prisão preventiva dele. Agora, o juiz, entendo eu, não vai, apesar de poder, ele não vai decretar ex officio. Vai ter que haver uma representação por parte do delegado de polícia ou do Ministério Público para provocar o juiz no sentido de analisar a decretação da prisão preventiva. Agora, para decretar a prisão preventiva de um indivíduo, no primeiro momento ficou muito mais difícil para a polícia, porque a polícia terá que contar com a sorte de ter um quadro probatório quase que cabal contra esse indivíduo para convencer o juiz da necessidade da decretação da prisão preventiva. E a gente sabe, como operador da polícia, de que muito dificilmente, no primeiro momento, nós temos todos os fatos reunidos. Dependemos de perícias, dependemos de exames de corpo de delito, que às vezes demandam dias para ficar pronto, e nós não teremos como fazer a prova imediata para a decretação de uma prisão preventiva. Então, por causa disso, pode o juiz não ter um requerimento para apreciar no sentido de decretar a prisão preventiva. Então, até mesmo nos crimes mais gravosos, esse indivíduo pode ficar em liberdade e deve ficar em liberdade. Isso na prática, porque, como eu falei, nós não temos médicos legistas, nós não temos peritos acompanhando as equipes de plantão aqui na cidade de Araras e fornecendo imediatamente os laudos necessários para fazer as provas que o juiz vai exigir para decretar a prisão preventiva do criminoso. Então vai ficar mais complexo, sim, essa situação para a polícia. Depois de 10 dias, pode ser que a polícia já consiga reunir os elementos, mas também pode ser que nunca mais consiga achar esse indivíduo. Quais são os ecos que o senhor tem verificado? Quais são os impactos dessa nova alteração no meio da polícia? Com certeza, colegas seus delegados, seus parceiros, os investigadores, os próprios escrivães, os delegados seccionais, enfim, as associações de representantes dos servidores da Polícia Civil. Qual tem sido a repercussão no seu meio policial a respeito disso? Bom, Maurício, a gente reconhece que houve uma evolução no que tange às garantias individuais dos cidadãos. Isto é uma previsão constitucional e a lei vem complementar essa garantia. Eu acho razoável que o indivíduo só ficasse preso, que a regra seria que o indivíduo ficasse preso apenas depois de sentença condenatória. Só não posso afirmar que isso é o melhor para a sociedade, porque a estrutura que existe no Brasil é muito diferente, por exemplo, de outros países em que o indivíduo imediatamente após cometer um delito é apresentado ao juiz, o caso é apreciado, julgado, nem que seja em primeira instância, mas é julgado. Ele já recebe ali a sua penitência, então ele já está condenado. Se nós tivéssemos a estrutura, eu iria concordar que essa lei significaria uma grande evolução para as garantias do cidadão. Mas eu ainda prefiro a proteção, quando a gente não tem estrutura, eu prefiro a proteção da sociedade. E as entidades policiais também preferem a proteção da sociedade. E a gente já pressente, apesar de ainda estar bastante imaturo, de que nós vamos ter muitas dificuldades de
conseguir decretações de prisões preventivas, mesmo de criminosos que cometem crimes mais violentos. Porque a regra é a liberdade. A prisão preventiva do indivíduo antes da sentença condenatória, transitada em julgado, é exceção. Então, os juízes embotarão isso na cabeça, de que passou a ser uma exceção. A regra, a decretação de prisão preventiva. E ela terá que ser muito bem fundamentada, com um arcabouço probatório que quase permita ao juiz a condenação já, e isso vai ser difícil para a polícia fazer muito rapidamente pela falta de estrutura. Então eu acho que a sociedade vai perder sim com o tempo. Ela vai sentir o amargor de termos algumas situações que nós não vamos conseguir resolver. Além do que, ao amargor das duas situações que nós falamos no início do programa, em que a vítima vai se sentir humilhada por ver o bandido subtrair o seu bem, ficar na posse dele e sair pagando um preço estabelecido pelo delegado pelo delito que ele cometeu. Que no sentimento da vítima poderá ser ínfimo, né? Sem dúvida. Bom, sempre colaborador do nosso programa, sempre trazendo sua opinião técnica e pessoal. Eu estou conversando com o Dr. Sidney Sully Urbach e chegando ao final do nosso programa, Dr. Sidney, eu gostaria de deixar uns instantes finais para suas colocações. Bom, Maurício, a gente tem que dizer o seguinte, como eu acabei de falar, ainda está nascendo a aplicação dessa nova legislação. Só daqui a 6 meses nós saberemos exatamente qual será o efeito dela para a sociedade. Teremos uma dimensão melhor disso aí. Hoje nós trabalhamos em cima de conjunturas, estudando casos hipotéticos. Na prática, nós teremos que rever fazemos um novo programa daqui a 6 meses para podermos nos situar com relação àquilo que de fato está acontecendo no dia a dia do cidadão, da sociedade. Então, eu já vou me convidar para um programa daqui a 6 meses para que possamos juntos fazer uma nova avaliação dessa situação estabelecida. Muito bem. Aliás, será oportunamente convidado para que venha para a gente ver os reflexos disso tudo, porque certamente nos deixou muito ansiosos a todos os cidadãos, principalmente os de bem, porque nós queremos efetivamente uma sociedade justa, onde a gente possa conviver harmonicamente entre todos os nossos concidadãos. Agradeço a presença do senhor participando desse programa, mais uma vez, sempre colaborando com a gente. Agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.